Olá, eu sou a doutora Silvia Ramuti e hoje eu venho conversar com vocês então sobre as intolerâncias e alergias alimentares. Então a gente vai conversar sobre o que elas são, as diferenças entre elas, os diagnósticos e também os tratamentos. Quando a gente pensa então na alergia alimentar, é de primordial importância a gente saber aí esse papel que o sistema imune, que é o nosso sistema de defesa, acaba desenvolvendo diante de tal cenário. Tá? Então, diante da exposição de algum alimento, diante aí de uma substância que tem nesse alimento, que normalmente é inofensiva para o restante dos outros organismos, para aquele em questão que apresenta essa alergia, vai acabar levando sim a uma resposta aí mais exacerbada desse sistema de defesa. Quando a gente pensa no quadro, então, de intolerâncias alimentares, isso não tem nada a ver, então, com o sistema imune, porque o sistema imune ele não desempenha nenhum papel diante disso. O que a gente tem na intolerância é um problema aí nessa digestão desse alimento, ou, por consequência, a digestão nada mais é do que, então, a fragmentação desse alimento em partículas menores. Tá? Quando a gente pensa então no caso de uma intolerância à lactose, então o que acontece nesse indivíduo que tem intolerância à lactose? Então a gente tem o alimento que tem a lactose, por consequência, na hora que a gente vai fazer essa digestão, ele carece aí de uma enzima chamada lactase, que não consegue ter essa capacidade de dividir aí essa lactose em açúcares menores, que é a galactose e também a glicose. Tá? Por consequência, a lactose ela passa inteira no nosso intestino, praticamente sem nenhuma alteração. E ao chegar aí nesse intestino, principalmente no grosso, a gente tem bactérias lá dentro que fazem a fermentação dela. E por consequência, é isso que acaba aí ocasionando nesse quadro da intolerância, que é bem característico de ter gases, de ter uma sensação de desconforto abdominal, de cólicas, de poder apresentar diarreias, tá? Mas que normalmente no quadro de intolerância isso está limitado ao trato gastrointestinal. Já quando a gente pensa nos sintomas de alergias alimentares, além de a gente também poder apresentar esses sintomas, então náuseas, poder apresentar diarreia, poder apresentar desconforto abdominal, a gente também pode apresentar outros tipos de sintomas, já que essa resposta imune vai estar acontecendo ao longo aí de diversos órgãos. Então a gente pode apresentar coceira na pele, a gente pode apresentar vergões na pele, tá? Além disso, a gente pode ter quadros mais graves, então apresentar uma queda da pressão, apresentar edema de glote e até o ponto de ter aí a anafilaxia. Tá? Quando a gente pensa então na questão dos diagnósticos, no caso de intolerâncias alimentares, no caso específico de intolerância à lactose, a gente pode fazer o teste específico para isso. E além disso, a gente tem outros tipos de exames, então, que a gente pode fazer, então, de fezes ou até mesmo de biópsia, para a gente descartar outras hipóteses. Quando a gente pensa então na questão da alergia alimentar, a gente tem duas opções que são super interessantes, tá? A gente tem a opção então do exame de sangue, que a gente procura anticorpos, e a gente também tem a opção do prick test, que nada mais é que um teste transdérmico, onde a gente vai botar alérgenos e depois a gente vai fazer uma leitura para ver se deu positivo ou negativo esse exame. Lógico, nos dois casos é super importante, então, a gente ter um histórico e entender um pouquinho melhor o que foi que aconteceu, quantas vezes isso aconteceu, para a gente conseguir esmiuçar todo esse quadro melhor. No caso, então, dos tratamentos das alergias alimentares, se são quadros leves, a gente pode utilizar aí o uso dos antihistamínicos, que são os antialérgicos, mas se os quadros forem mais graves, o ideal é fazer essa exclusão e não mais uso dessa alimentação. Quando a gente pensa no caso das intolerâncias alimentares, então quando a gente realmente tem uma intolerância funcional, o ideal também é a gente fazer essa exclusão desse alimento, mas lembrar que no caso da lactose, já que vem aí de alimentos que são derivados dos lácteos, é super importante a gente também fazer a suplementação e o acompanhamento, caso haja essa necessidade. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, até uma próxima. Tchau, tchau!